Olá, na aula de hoje nós vamos aprender a elaborar a denúncia-crime, a peça inaugural da ação penal pública, condicionada ou incondicionada. Prestem atenção, porque é uma aula recheada de detalhes. Eu costumo dizer, inclusive para os meus estagiários, analistas, que a denúncia-crime é o passaporte do promotor de justiça. É lendo a denúncia que o juiz vai concluir se o promotor leu o inquérito ou não leu o inquérito. Se o promotor sabe o que está narrando ou não sabe o que está narrando. Se entende direito penal ou não entende nada de direito penal. É a petição inicial, é o seu cartão de visitas, é o passaporte do promotor de justiça. Sem maiores delongas, vamos lá. Olha, a denúncia, como eu já alertei, é a peça inaugural da ação penal pública, condicionada ou incondicionada. Tem como titular o Ministério Público. E esta peça inaugural deve observar os requisitos do artigo 41 do CPP, combinado com o artigo 395 do mesmo diploma. A denúncia-crime, para ser validamente recebida, deve observar os requisitos expostos no artigo 41 do CPP. E nós vamos analisar cada um deles. Eu vou pedir para você que fez estágio no Ministério Público ou trabalha no Ministério Público, para que você desapegue um pouco da prática. Porque na prática, não raras vezes, o membro do Ministério Público não segue à risca o que eu vou ensinar na aula de hoje. Mas o seu examinador vai exigir todos os formalismos que eu vou analisar. Vai exigir a observância de todas as solenidades, tá bom? Então vamos analisar os vários requisitos da denúncia. Primeiro requisito, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. A denúncia tem que narrar o fato punível em todas as suas circunstâncias, porque a defesa do acusado se baseia exatamente no fato narrado e não na classificação jurídica conferida. Rogério, espera um pouquinho. Então agora eu estou entendendo. Denúncia genérica, evasiva, vaga, jamais, né? Jamais. Denúncia genérica que não narra com clareza o fato, que faz mera referências a inquérito policial, que faz mera referência ao procedimento investigatório, é inapta. Não vai ser recebida. Não vai ser recebida. Não é apta a ser recebida pelo judiciário. Aliás, é uma denúncia inepta. Mas espera um pouquinho, temos os crimes societários. Bom, nos crimes societários, os tribunais superiores acabam admitindo uma denúncia não tão detalhada. Não chega a ser uma denúncia genérica, vaga, evasiva, mas ela não precisa descer a minúcias. Nos crimes societários, nós relativizamos um pouco este rigorismo. E na descrição do fato punível em todas as suas circunstâncias, atentar para as qualificadoras que devem ser mencionadas expressamente. Eu digo mais, elas não devem ser somente mencionadas, mas explicadas. Num crime, por exemplo, de homicídio, qualificado pela torpeza, você não tem que simplesmente dizer que o homicídio foi cometido por motivo torpe, mas a denúncia tem que descrever no que consistiu a torpeza, o motivo vil, ignóbil, abjeto. Tá bom? No que toca às causas de aumento, desculpe, no que toca às causas de aumento e diminuição, se previstas na parte especial, devem constar da denúncia. Se previstas na parte geral, não. É o que você vai encontrar nos manuais. Eu tenho um pouco de dificuldade de seguir à risca esta lição. Mesmo quando eu tenho uma causa de diminuição na parte geral,
Eu costumo, a depender do caso, descrevê-la na denúncia. Por exemplo, tentativa. Eu não vou descrever a tentativa na denúncia, vou ter que descrever que o crime é tentado e mais. Vou ter que descrever qual foi o fato impeditivo da consumação. Então, eu analiso com bastante cautela esta doutrina que diz que as causas de aumento e diminuição previstas na parte geral não precisam constar da denúncia. E eu sempre lembro da tentativa. Bom, estamos analisando os requisitos da denúncia, os requisitos estampados no artigo 41 do CPP. Falamos da descrição do fato punível com todas as suas circunstâncias. Segundo requisito, identificação do denunciado. A denúncia deve apontar o autor ou autores do fato de forma inequívoca. Quando eu tenho uma qualificação direta, perfeito. Eu vou apontar o autor fazendo referências à qualificação direta que existe no procedimento investigatório. Mesma coisa na qualificação indireta, quando a autoridade policial não consegue qualificar diretamente o investigado, mas o qualifica indiretamente, tá? E mesmo que não haja a qualificação pessoal, mesmo que não haja a identificação pessoal, o denunciado, ele pode sim ser descrito na denúncia por meio dos seus elementos físicos. Vejam, se eu tenho elementos que permitem individualizar uma pessoa da sociedade, consigo identificá-la de repente por traços físicos, mesmo que eu não tenha a sua identidade civil, pode ser objeto de denúncia. Tá bom? A denúncia deve ainda classificar juridicamente o fato punível. O promotor de justiça é obrigado a classificar o fato punível objeto da denúncia. É obrigado a classificar. Agora, nós não podemos esquecer que a classificação dada pelo delegado não vincula o MP. Não vincula o MP. Do mesmo modo, a classificação dada pelo MP da denúncia não vincula o juiz. Não vincula o juiz. Aliás, nesse sentido, basta ler o artigo 383 do CPP, emendatio libelli. A classificação dada pelo delegado de polícia não vincula o titular da ação penal. A classificação dada pelo titular da ação penal não vincula quem vai julgar o mérito. Pode o juiz, para o mesmo fato, dar outra classificação jurídica, emendatio libelli. E não é incomum isso. Eu já trabalhei com inquérito em que o delegado de polícia entendeu que houve apropriação indébita. Falei, não houve apropriação indébita, houve estelionato. Eu divergi do delegado. E o juiz, ao final, divergiu de mim e do delegado. O juiz entendeu que houve furto mediante fraude. O delegado enxergou a apropriação indébita para o fato A. Eu, para o mesmo fato A, enxerguei estelionato. E o juiz, após o devido processo legal para o mesmíssimo fato A, divergiu dos dois atores, do delegado e do promotor. Condenou por furto mediante fraude. Isso é normal. Isso é normal. A denúncia deve trazer o rol de testemunhas. Sob pena de preclusão, o rol de testemunhas é apresentado no momento da denúncia. Para a acusação, o número de testemunhas varia conforme o número de fatos e não de denunciados. Rogério, o Ministério Público, então, tem que rolar as testemunhas na denúncia. Sim, sob pena de preclusão. Aqui eu quero fazer um parênteses. Temos uma decisão, ainda está ilhada no STJ, dizendo que se o promotor de justiça não arrolar as testemunhas da denúncia, pode arrolar testemunhas até a citação. Até a citação. Até complementar
a relação triangular dentro de um processo, com base no CPC de 2015. Então, tem decisão do STJ nesse sentido. Eu não arriscaria. O que prevalece é que o rol de testemunhas tem que estar na denúncia, como manda o 41 do CPP, sob pena de preclusão. O rol é de testemunhas. Vejam que o CPP não exige do Ministério Público arrolar a vítima. A vítima, na arquitetura do CPP, é obrigação do juiz chamá-la. É obrigação do juiz. Por isso que se o promotor de justiça não requerer na denúncia o chamamento da vítima para ser ouvida pelo CPP, essa obrigação é do magistrado. O magistrado pode ser provocado a cumprir essa sua obrigação a qualquer tempo. Tá? Bom, cuidado. Além desses requisitos expressamente previstos, observa a doutrina que é inicial, que a denúncia deve ser escrita em vernáculo, ou seja, a língua portuguesa, pois se em regra o processo é público, as pessoas em geral devem ter possibilidade de entendê-lo. Nada de latim na denúncia, viu, gente? Nada de latim. Nada de estrangeirismos. Seja o mais objetivo e prenda-se à língua portuguesa. Pensa principalmente no denunciado. O denunciado vai ler a denúncia-crime. O denunciado tem que ler e compreender perfeitamente do que está sendo acusado. E a denúncia deve ser subscrita pelo promotor de justiça. Guardaram isso? Essa é uma parte mais teórica. E agora eu começo a analisar temas e questões práticas. A denúncia, ela tem uma formalidade. Essa formalidade, mais ou menos, é respeitada em todos os ministérios públicos do nosso país. Não importa se é o Ministério Público do Estado A, do Estado B, se é Ministério Público Estadual, se é Ministério Público Federal, existe aí uma forma mais ou menos observada. E essa forma, uma forma que eu trabalho, um denominador comum, essa forma vai ser a base da nossa aula. Agora, claro, tem promotores, tem procuradores que às vezes dão a sua própria forma. A denúncia acaba tendo uma arquitetura sua, a sua digital, e aí pode destoar aqui, pode destoar ali. Mas eu trago para vocês um denominador comum. Uma forma que, se você usar na sua prova, não tem como errar. Uma arquitetura que, se você observar na sua prova, não tem como errar. Tá? Então, é uma arquitetura que acaba se apresentando como denominador comum. A denúncia, crime, é uma petição inicial. É uma petição inicial. E ela deve ser dirigida ao Poder Judiciário. Então, a denúncia crime começa com endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara judicial da comarca tal, ou se a comarca for dotada de várias varas, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da, deixe em branco, se ainda não foi distribuída, da X-vara da comarca de tal local. Você deixa em branco exatamente para ser complementado depois da distribuição. Se já foi distribuído o procedimento investigatório, você já sabe qual é a vara, você consegue, no endereçamento, apontá-la. Rogério, está errado dirigir a denúncia para o juiz? Está errado. Você não pode dirigir a denúncia só para o juiz. Se ele diz, senhor doutor, juiz de direito. Não. Você tem que dirigir a denúncia para o juiz que atua em determinada vara judicial. Por quê? Porque a denúncia é encaminhada ao juízo e não ao juiz. Ela tem que se prender ao juízo e não ao juiz. O juiz pode mudar, o juiz é o mesmo. O juiz pode mudar, o juízo é o mesmo. O juízo, em regra, não muda. Claro, salvo questões excepcionais que podem levar à mudança do juízo. Perceberam? Rogério, então, eu denuncio, endereço ao juízo, fazendo referência ao juiz? Não tem problema nenhum.
Mas desde que você prenda a figura do juiz, pessoa física, ao juízo. Aí perfeito. É o que manda, inclusive, o CPC de 2015. O CPC de 2015 já veio exatamente nesse espírito. Você tem que dirigir a petição ao juízo ou ao tribunal. Ao juízo ou ao tribunal. Então, se você fizer referência ao juiz, tem que ser o juiz de determinada vara judicial. Não pode parar na pessoa do juiz, porque o juiz muda, a vara judicial é quem, regra, permanece. Feita esta observação, depois do endereçamento, o que vem? Vem a identificação dos autos. E cuidado, os autos de inquérito policial têm um número. No MP de São Paulo, a Corregedoria Geral tem um manual de atuação onde ela diz o seguinte: você não pode colocar inquérito policial número, porque o número não é do inquérito. O número é dos autos do inquérito. Então você tem que colocar autos de inquérito policial número. O número, ele corresponde aos autos e não corresponde ao inquérito. Se você coloca esta identificação aqui, autos de inquérito policial número, você está demonstrando na prova uma intimidade com a prática. Uma intimidade com a prática. Muitos vão colocar inquérito policial número. Você vai colocar autos de inquérito policial número. E se a sua prova não trouxer que número é esse, claro que você vai deixar assim, olha, um tracinho. Você não vai ficar colocando número, se arriscando. Por que se arriscando? Porque você, ao colocar um número, pode despertar suspeitas de identificação do candidato. E é tudo que você não quer. Bom, Rogério, essa parte aí tá fácil. Essa primeira parte aí tá fácil. Então, endereçamento, jamais para a pessoa física do juiz. Posso até dirigir a pessoa do juiz atrelado ao juízo, perfeito. Depois vem autos de inquérito policial, número. Poxa, entendi essa primeira parte. E agora, Rogério, o que sucede? Depois do endereçamento e a identificação dos autos, o que vem? Você tem que identificar quem denuncia e quem está sendo denunciado. Você identifica quem é o autor da demanda e quem é o demandado. Quem é o autor, quem é o denunciado. Identificando as partes. Essa é a parte, essa é a etapa seguinte. Depois do endereçamento, depois da identificação dos autos do inquérito, vem a identificação das partes. E olha o modelo que eu estou sugerindo para vocês. Ó. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu órgão abaixo-assinado, no uso e gozo de suas atribuições legais, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência oferecer denúncia contra fulano, qualificado a folhas 32, pelos fatos e motivos doravante apresentados. Eu já tenho a qualificação dele, então eu faço referência à qualificação dele. Qualificação esta que pode ser direta ou indireta. Se eu não tenho a qualificação nem direta nem indireta, eu tenho que descrever a identidade física, é aqui que eu vou descrever. Neste momento, nesta etapa, onde eu estou apresentando as partes. O Ministério Público se apresentando como parte autora e fulano como parte denunciada. Aqui é importante mencionar todos os nomes e apelidos usados pelo denunciado. Aqui, ó, é importante mencionar todos os nomes e apelidos do denunciado. Se fulano é conhecido como Pedrinho 121 dedo mole, você vai colocar fulano, qualificado a folhas 32, vulgo Pedrinho 121 dedo mole. Pronto, você tem que colocar
todos os nomes. Se ele aparece com 1, 2, 3 nomes por conta de vários documentos que usa, se ele tem apelidos, tem que colocar. Pô, Rogério, vamos lá. Eu já entendi. Eu começo endereçando a denúncia, depois vem número dos autos, logo em seguida a identificação das partes. Joia. E depois? Depois você começa a descrever o tipo infringido ou os tipos infringidos, esclarecendo agente, vítima, tempo, local e modo de execução. Nesta etapa aqui, você vai fazer uma coisa, você não vai contar a historinha ainda. Olha o que eu estou falando. Nesta etapa, você não vai contar a historinha. Nesta etapa, você vai, com base no tipo infringido, recheá-lo de agente, vítima, tempo, local e modo de execução. Guardem isso que eu acabei de falar. Nesta etapa, você não vai contar a história, não é o momento da narrativa. Simplesmente você vai dizer: eu tenho aqui um crime de roubo. Quem roubou, quem foi roubado, como ele roubou, quando e onde. Pronto. Você vai rechear o 157 com estes detalhes. A historinha vem depois. Eu vou aprofundar exatamente esta etapa no comecinho do próximo bloco.